tudo aqui para a gente é o líder de programas prioritários da Embrapi, o Túlio Henrique de Oliveira Silva. Túlio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Deixa eu te dar aqui seu microfone. Agora o palco é seu, Túlio. Muito obrigado pela introdução aqui, obrigado à organização do evento, ao Francal Expobor pelo convite de participar. E eu começo aqui, fazendo um gancho, da última palestra. O Henrique ele terminou aqui falando que a importância de que a gente vai falar de circularidade, de também conhecer os mecanismos de fomento à inovação. Então aqui é uma oportunidade da gente já falar sobre um deles, E aí eu queria, antes de a gente começar a falar um pouquinho, saber de vocês aqui, quem aqui conhece a Embrapi? Levanta a mão, por gentileza. Das pessoas que conhecem, quem já utilizou recursos da Embrapi? Ainda falta utilizar, gente? Bom, eu vou falar um pouquinho de como que funciona hoje, então é legal que eu tenha um pessoal que já conhece aqui como funciona a Embrapi, mas eu vou dar uma visão geral, porque a Embrapi hoje, ela passa por um processo de desconhecimento. Ela ainda é muito pouco conhecida e, como o nosso colega Henrique comentou na última palestra, muitas empresas ainda não utilizam esse recurso, às vezes por cultura, por um receio ainda de ter o primeiro contato. E aí eu queria desmistificar um pouquinho isso. Então, para começar, queria falar um pouquinho de onde que vêm os recursos da Embrapi. Hoje a Embrapi é uma instituição privada sem fins lucrativos. Ela é classificada como uma OS, uma organização social. Ela não visa o lucro, mas ela visa apoiar e fomentar a inovação no Brasil. Então a gente hoje recebe recursos principalmente dos ministérios, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então a gente recebe recursos deles através de contrato de gestão. Nós não somos uma organização governamental, só para deixar claro. Então funcionamos de forma privada, mas temos, através de um contrato de gestão, recursos advindos dos ministérios. Além disso, a gente tem algumas parcerias, a gente participa de alguns programas prioritários, então tem recursos que são advindos da lei de informática por meio das linhas de hardware BR e o IoT Manufatura 4.0. Além disso, a gente também tem recursos do programa Mover, voltado para mobilidade e logística. Temos também duas parcerias com o BNDES, voltados para setores estratégicos relacionados à NIB, e temos recursos advindos da parceria com o Sebrae, que foca em trazer empresas de micro e pequeno porte e startups para participarem e terem acesso também. Então, para a gente conseguir democratizar o acesso a esses recursos da Embrapi. Então, como eu falei, o que é a Embrapi? É uma instituição que ela surgiu recente, ela é jovem, ela tem 12 anos de idade, ela foi aprovada ali no Congresso em 2013 como uma organização social e começou suas operações ainda em 2014. E nasceu com o foco de apoiar a inovação por meio de uma rede de centros de pesquisa referências no país. E aí, qual que são as premissas da Embrapi? Quando a gente pensa em Embrapi, nós temos que pensar em um modelo uma empresa que tem um modelo que seja ágil, sem burocracia e que pode ser acessado a qualquer momento. Então aqui, quando a gente fala de Embrapi, eu não estou falando de uso de editais, gente? Esse a qualquer momento, entenda que sem edital. E nasce sob demanda das empresas. O que a gente quer dizer com sob demanda das empresas? Quer dizer que o propósito da Embrapi não é fazer tecnologia pela tecnologia, mas a gente identificar o que é um pipeline de projetos, o que é uma necessidade, um desafio tecnológico que hoje existe na sua empresa e conectado com isso, aí sim a gente vai fazer P&D, pesquisa e desenvolvimento aplicada, para fazer realmente com que o que seja uma ideia, os projetos que sejam rodados na Embrapi, eles se transformem em nota fiscal, que é o nosso objetivo. Então, quando eu falo para vocês de uma rede de centros de pesquisa na Embrapi, eu estou falando dessas 99 unidades Embrapi. Entendam-se, quando eu falo unidade Embrapi, apesar do nome, que a gente chamá-las de unidade Embrapi, elas são centros de pesquisa elas são centros de pesquisa que são credenciados à Embrapi com diferentes naturezas jurídicas. Então nós temos aqui institutos federais, universidades estaduais, instituições privadas, temos instituições que fazem parte da rede Senai de pesquisa e inovação e elas estão espalhadas por todo o país. Detalhe, quando vocês olham para isso aqui, talvez alguns tenham olhado aqui e pensado, poxa, deixa eu ver qual região que eu estou e qual unidade que eu tenho disponível para mim.
Não é assim que a gente opera. A ideia das unidades Embrapi é elas trabalharem independentemente da região. Ou seja, todas essas unidades Embrapi atendem a nível nacional. O que a gente foca quando a gente determina uma unidade Embrapi é estabelecer um foco temático. Então, se eu for falar de inteligência artificial, eu tenho lá em Goiás o Instituto Federal do CEA, da Federal de Goiás, que é especialista nesse tema, uma das referências não só nacional, mas também a nível internacional. Temos também o SEI para falar sobre inteligência artificial. Se eu for falar sobre sensoriamento, eu tenho, por exemplo, o Easy Sensoriamento, eu tenho o Easy Embarcados, que também do Sul trabalha com parte até de aeroespacial. Então, assim, temos diversos setores, diversas áreas que vão trabalhando aqui dentro da Embrapi. Temos a parte de químicas. Na USP, nós temos 10 unidades trabalhando ali da parte química, tá? Então, podem também apoiar e desenvolver dentro dos projetos, cada um em área temática. Quando eu falo área temática, entendam, não é setor, tá? Porque a Embrapi não tem uma unidade para automotiva, uma unidade para o setor de borracha, uma unidade para o setor de energia. A gente tem temáticas de acordo com o desafio tecnológico que vocês buscam resolver. Os critérios para a gente selecionar e trazer as unidades, os centros de pesquisas para a Embrapi, a gente tem alguns pilares. Primeiro, eles têm que ter uma infraestrutura de ponta. Segundo ponto, eles têm que ter um corpo técnico altamente qualificado. E aí, por ter corpo técnico altamente qualificado, entendam-se aqui mestres, doutores, pós-doutores, que tenham o terceiro pilar, que é o foco temático. Ou seja, não adianta só simplesmente eu ter doutorado em diversos temas se não forem relacionados ao foco temático dessa unidade com a qual eu estou querendo trabalhar. E por fim, essas unidades têm que ter experiência na indústria. Então, uma unidade Embrapi, aí nesse caso, tá, para cadastrar a unidade Embrapi, elas passam-se por um processo super rigoroso, que aí durante esse 1 ano ela é avaliada e a gente abre uma vaga, um edital para essas unidades Embrapi, para elas se cadastrarem. Durante 1 ano elas são avaliadas em todos esses pilares, para se elas se consolidarem como a melhor e a referência naquele temática, elas começarem a integrar a nossa rede da Embrapi. Quando eu falo para vocês de capital intelectual e de pessoas altamente qualificadas, eu estou falando desses 20 mil hoje colaboradores que nós temos distribuídos nesses centros de pesquisas, dos quais aproximadamente 8 mil são aí dentro dessa classificação de especialização, mestres, doutores e pós-doutores. Então a gente tem crescido ao longo dos anos, a gente começou lá em 2014 com apenas 3 unidades cadastradas e hoje a gente já chegou em 99 unidades e por isso que vocês veem esse grande crescimento aqui de recursos humanos, de capital intelectual que a gente coloca disponíveis para apoiar vocês a solucionar o desafio tecnológico e alavancar o pipeline de projetos de inovação que vocês têm na empresa. Agora vamos efetivamente no terceiro parte, né? Então eu falei de onde que a Embrapi capta recursos, né? Fomentei um pouquinho do que a gente está falando hoje quando se diz de rede Embrapi, o que é a nossa infraestrutura. E aí, por fim, o terceiro pilar é o fomento à inovação, como a gente de fato coloca recursos nas empresas. Então, a Embrapi, a gente tem um modelo que a gente chama de tripartite, né, onde todo mundo compartilha, né, um cofinanciamento. A Embrapi, para grandes empresas, ela entra com até 1/3 de recursos não reembolsáveis. Tá? Então, não é empréstimo, não é financiamento, é recursos não reembolsáveis. E os outros 2/3 são uma negociação direta entre vocês, empresas, e a unidade Embrapi. Lembrando, as unidades Embrapi, elas são de naturezas jurídicas diferentes, então elas não são, a gente não engessa toda a negociação, não é a Embrapi que define isso. Então vocês têm liberdade para negociar e conversar com, inclusive, mais de uma unidade Embrapi, que tem diferentes regimentos de inovação, diferentes políticas de propriedade intelectual, por exemplo, e essas questões para que vocês possam negociar com essas unidades Embrapi. A Embrapi, necessariamente, ela vai entrar com recursos financeiros. A unidade Embrapi, ela pode entrar com recursos financeiros ou econômicos. Geralmente, elas entram com recursos econômicos, ou seja, horas técnicas, horas máquinas, ensaios laboratoriais. E as empresas, necessariamente, entram com a terceira parte de recursos também financeiros. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, a gente pode chegar aí até 50% de recursos não reembolsáveis da Embrapi. Além disso, a contrapartida da unidade da Embrapi e aí o restante cabe à empresa. Uma coisa importante falar aqui, primeiro,
Recurso não reembolsável da Embrapi, ele é focado em aportar no desenvolvimento da sua tecnologia. Então o recurso ele não entra para fluxo de caixa, para capital de giro da empresa. O foco é que esse recurso ele seja transferido para a unidade Embrapi, que vai desenvolver, que vai fazer a aquisição dos insumos necessários, fazer os desenvolvimentos para que o seu projeto de inovação saia do papel. Tá? E aí isso também nos permite fazer um outro ponto que facilita muito a questão que eu falei de desburocratização, que é a prestação de contas. Então a empresa não precisa se preocupar com a prestação de contas. A prestação de contas ela é integralmente realizada pela unidade Embrapi. Tá? Ponto importante, eu sou uma grande empresa, tem como eu ter acesso a 50% de recurso? Tem. Então, se vocês fizerem um arranjo de empresas e vocês trazerem, por exemplo, uma pequena ou uma média empresa para participar de um projeto de inovação, vocês conseguem ter recurso, ter os 50%. Isso é uma forma que a Embrapi faz para tentar induzir cada vez mais e favorecer o trabalho em rede, a integração que a gente quer da cadeia como um todo. Então, a gente quer empresas grandes trazendo seus fornecedores, seu supply chain, para fortalecer a cadeia produtiva como um todo. E quando a gente fala de empresas de menor porte que querem submeter um projeto sozinhas ou que então uma startup que está querendo desenvolver um projeto. Então, para que a gente consiga viabilizar a participação e garantir, né, maior participação de pequenas empresas e alavancar a inovação nelas, a gente, além daqueles 50% que a Embrapi põe para empresas de até 90 milhões de faturamento, né, além da contrapartida que a unidade Embrapi coloca, da parte que cabe à empresa, o Sebrae coloca ainda até 70% de recursos. Tá? Ele tem alguns tetos, esses tetos eu vou mostrar logo a seguir, mas até 70% de recursos do Sebrae também da contrapartida da empresa. Então vou dar um exemplo numérico aqui para ficar claro. Se a gente tem um projeto de inovação que tem um custo total, um valor total de R$1 milhão, nesse exemplo aqui a Embrapi colocaria 500 mil. Vamos facilitar aqui as contas. Geralmente a unidade Embrapi, só para vocês terem referência, elas colocam de 10% a 20% de contrapartida. Tá? Então vamos supor que nesse caso aqui elas vão colocar 20%. Então daquele 1 milhão, 200 mil. 500 mil mais 200 mil, 700 mil. Coube 300 mil de contrapartida financeira para a empresa pequena pagar. Com o apoio do Sebrae, desses 300 mil, o Sebrae coloca 70%, até 70%. Ou seja, o Sebrae poderia colocar até 210 mil e a empresa pagaria 90 mil por um desenvolvimento de um projeto de 1 milhão. Tá? Então, coloquei isso aqui só para vocês terem uma referência visual disso. E como que funciona esses tetos que eu falei para vocês para cada do aporte do Sebrae? Então o Sebrae ele pode colocar até 70%, só que limitado a alguns tetos. Então se a empresa submete um projeto sozinha, uma pequena empresa, startup, até 4,8 milhões de faturamento, ela vai ter um teto de 150 mil. Se ela submeter esse projeto junto com uma média ou uma grande empresa, esse teto chega a 200 mil. Se ela submeter esse projeto em 3 ou mais empresas nesse mesmo porte, né, micro e pequenas empresas até 4,8 milhões, ou uma pequena empresa ou uma startup junto a um fundo de investimento, aí o Sebrae consegue colocar um recurso, o teto dele, daquela contrapartida Sebrae de até 70%, tem o teto de 300 mil. Então hoje, quando a gente vai falar na prática, como é que eu faço para acessar a Embrapi, para poder, todo mundo que já conhece a Embrapi, se quiser executar um projeto Embrapi? Primeiro, vocês têm um desafio tecnológico, um projeto ou um pipeline que vocês já estão desenvolvendo. Vocês não precisam aguardar nenhum edital, ou seja, se vocês se identificarem uma necessidade agora, nesse momento, vocês já podem procurar uma unidade Embrapi. Então procure uma unidade Embrapi que tenha área temática, que faça sentido para vocês. Eu sempre sugiro procurar mais do que uma para que vocês conheçam. A negociação é direta entre eles, então eu aqui represento a Embrapi Nacional, tá? A Embrapi em Brasília, porém vocês não precisam necessariamente passar por mim. Vocês podem contatar diretamente, seja uma das instituições da USP, seja uma das unidades do Senai, seja uma instituição privada como o CPQD, o Eldorado, então podem contatá-los diretamente. O que vocês entrarem em termos de acordo de escopo, em termos de propriedade intelectual e tempo de entregas, é o que vai ser utilizado como referência. Então o tempo para o início médio que a gente tem é de 42 dias para o início de um projeto, tá?
Então é extremamente ágil, e se vocês precisarem de qualquer apoio, inclusive em identificar essas unidades Embrapi, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e eu vou ajudá-los a fazer essa ponte. A Embrapi, a gente funciona sempre do TRL 3 a 6, e nas parcerias com BNDES e Sebrae a gente pode chegar aí no TRL mais alto, de 7 a 9. Tá? Então essa é a nossa proposta aqui, em um momento em onde vocês teriam o maior desafio, o maior risco tecnológico e o maior aporte financeiro, a gente conecta vocês com uma infraestrutura de ponta e juntamente coloca recursos. E aí, já caminhando aqui para o final da apresentação, né, aqui são alguns pontos só para ilustrar o que a gente faz dentro de cada uma das atividades de desenvolvimento de TRL 3 a 6 e TRL 7 a 9, mas só para encerrar um pouquinho falando sobre os números. Então a Embrapi, né, até agora a gente já fez mais de 4.000 projetos, 2.800 empresas apoiadas, 66% dessas empresas são micro e pequenas empresas, tá? Para vocês terem ciência de como isso tem sido viabilizado para pequenas empresas, e a gente está falando de um portfólio aí de mais de 8 bilhões em projetos de inovação. Tá? Então a Embrapi tem crescido muito nos últimos anos, isso aqui são resultados ano a ano, tá? Não é um acumulado. E atendemos empresas de diversos setores, então fiquem à vontade para entrar em contato conosco, conhecer as unidades Embrapi, conhecer o potencial de inovação do país. Deixo aqui meus contatos e fico à disposição caso alguém queira conversar. Obrigado a todos, obrigado pelo tempo.